Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Lá em Lucas capítulo 4, nós lemos que ele chega a Nazaré, que foi a cidade onde ele foi criado, ou seja, onde passou a infância e possivelmente a sua adolescência. Entra no dia de sábado, porque ele era um judeu, não é? Entra na sinagoga no dia de sábado. A sinagoga não era um templo. Muita gente pensa assim, não, a sinagoga é que nem as igrejas hoje, tem várias igrejas como se tinha muitas... Não. O único lugar de adoração permitido para os israelitas era no templo em Jerusalém. Ninguém podia fazer sacrifícios, nem levar ofertas, nem fazer coisa alguma em outro lugar. Qualquer lugar que fosse. Então a sinagoga não era especificamente um lugar de adoração. A sinagoga era um lugar de estudo, era como se fosse uma escola de judaísmo, a sinagoga. Então eles iam lá para ler as escrituras, para aprender as escrituras, mas para adorar a Jeová, para oferecer sacrifícios, ofertas e tudo mais, era no templo, que é onde ficavam os sacerdotes. E ele tinha aqui o costume de ir nas sinagogas aos sábados. Eu vou ler o versículo aqui. Levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão, e a multidão se reuniu em torno dele. Não, acho que não é esse. Sim, não, ele vai... ele tinha o costume de ensinar, não é? E tornou ensiná-los como tinha por costume. Então nós vemos que o Senhor, no seu ministério aqui, era normal ele ensinar, e é o que ele vai fazer aqui. Ele vai fazer a leitura da lei, do livro do profeta Isaías, na sinagoga. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Quando você lê livro aqui, é muito importante entender que não existiam livros ainda naquele tempo como nós temos hoje. Livros impressos, encadernados, coisas desse tipo. Eram rolos. Aqui literalmente, foi-lhe dado o rolo do profeta Isaías. Então eram vários rolos, cada rolo tinha um profeta, tinha um livro, e ele ia desenrolando o rolo para ler, não é? Normalmente o rolo era de pele de animais, ou de papiros, que era uma espécie de papel. Eu não sei se nessa época já tinha o papiro, acho que já. Papel prensado, foi uma invenção dos egípcios. Era aquela planta que nasce no brejo. Eles colocavam os caules dela trançados um sobre o outro assim, depois amassava aquilo com pedras, ficavam esfregando, aquilo formava uma folha única. E é naquilo que eles escreviam. Dava maior trabalho fabricar o papiro. E o papiro é de onde vem a palavra papel. Mas normalmente eles usavam muito peles de animais para escrever nas peles de animais, que eram os rolos onde ficavam escritas a lei. Mas ele levanta para ler, dão a ele o rolo do profeta Isaías. Quando abriu o livro, ou quando desenrolou, né, o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui é interessante que ele para a leitura. Ele não continua a leitura. Ele interrompeu. Todos esses atributos que ele leu aqui são os atributos do Messias. Qualquer um ali sabia disso, que Isaías estava profetizando do Messias. Aquele sobre o qual o Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Jeová, estava sobre ele. Ele ia evangelizar os pobres, então ele ia cuidar dos pobres, ia curar quebrantados do coração, ia pregar liberdade a cativos, restaurar vista aos cegos,
pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. O Senhor Jesus fez e faz e continuará fazendo tudo isso. Tanto no sentido material, físico, como também no sentido espiritual. Ele é o que faz tudo isso. Ele que tem todos os atributos do Messias. Mas ele para de ler, porque a continuação, se a gente vai lá no capítulo, em Isaías capítulo 61, o que nós vamos encontrar lá? Isaías 61, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos do coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. Edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então aqui dá para perceber muito bem que ele para antes de um evento que vai causar essas cidades destruídas, esses lugares assolados, que depois o povo irá reconstruir. Então ele começa falando do Messias e de repente ele interrompe essa narrativa do Messias e não fala do dia de vingança, que certamente virá sobre eles. Virá sobre Israel. E quando nós temos a grande tribulação, quando tudo será destruído, né, ali naquela terra, ali as nações acorrerão até lá para batalharem e tudo mais, e para o milênio, aí sim eles vão retomar a reconstrução dos lugares antigamente assolados, restaurarão os anteriormente destruídos, renovarão as cidades assoladas, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, estranhos serão os vossos lavradores, os vossos vinhateiros. Isso ele está falando do milênio agora. Isso que vai acontecer no milênio. Então, quando o Senhor Jesus para de ler aqui, no nosso capítulo de Lucas 4, ele deixa muito claro que iriam acontecer coisas que seriam aquelas ligadas à rejeição dele. Mas ele para antes. É como se ele falasse assim, olha, o que vocês vão fazer com isso aqui, ó? Com esse Messias que esse capítulo descreve. E aí ele dá, assim, a bordoada, né? A grande pancada, que é o comentário que ele faz. No versículo 20 fala, cerrando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Que escritura? O Messias está aqui. O Messias sou eu. Era isso que ele estava falando para eles. O Messias, ele não fala o dia de vingança, porque ali havia uma chance deles receberem o Messias. E a reação deles, todos lhe davam testemunho, se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam, não é esse o filho de José? Aí já jogam para o chão, né? Como quem diz, não pode ser, ele é o filho de José. Ele é o filho de um carpinteiro. Então não pode ser. E ele então tem que falar, sem dúvida me direis esse provérbio, médico, cura-te a ti mesmo, faze também aqui na tua pátria tudo que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Ele disse, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Então aqui é talvez a primeira
rejeição do Senhor Jesus no seu ministério. É claro que ele já tinha sido rejeitado antes, né? A partir do momento em que Maria estava esperando o menino Jesus, já havia rejeição, já o povo não queria. Não queremos que esse reine sobre nós. Herodes já tinha mandado eliminar todos os meninos. Quando nasceu o menino Jesus, Herodes mandou eliminar os meninos daquela faixa etária que havia ali na região. Então a rejeição já estava em andamento, mas essa aqui é a primeira rejeição pública do seu ministério, como o Messias que havia sido enviado a Israel. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.